é silencioso e desafiador. É um tipo de tumor que traz um alerta principalmente antes dos 50 anos. Hoje, o Você Conversa sobre o câncer de pâncreas. E um levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica mostra que houve um aumento de quase 6% no número de casos. E uma das grandes dificuldades que a gente tem é o diagnóstico precoce. E para saber mais sobre a doença, o pâncreas, a função dele, tudo que envolve esse tema, eu estou recebendo aqui o oncologista, o Dr. Rodolfo Gadia, e você participa também, porque quando a gente tira uma dúvida, a gente fica bem informado, a gente se cuida melhor. 99897.000 é o meu WhatsApp, tá bom? Rodolfo, mais uma vez, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Antes da gente falar do tumor em si, onde é que o pâncreas fica? Ele fica bem escondidinho, não fica? Bem escondidinho, tanto é que a gente até tirou já um pouquinho aqui do fígado, esse é o nosso fígado. Tá aqui na barriga, né? O abdômen, né? Falando, aí ele fica numa região que chama retroperitônio, que fica atrás de todas as estruturas primeiras do abdômen, que aí tem o fígado, aqui o estômago, aí você vê que tem que desmontar e ele fica esse aqui, ó. Essa estrutura bem fininha aqui no final, ó, esse é o pâncreas. Então ele é bem fininho e está bem lá atrás, por isso que quando dá sintoma e começa a ter alguma alteração, que demora, por isso ele está escondido, é um órgão bem mais sensível, ele tem dor no abdômen aqui mais alto e daí a pessoa sente um pouco de dor nas costas, porque ele está perto aqui da coluna e tipo dói em faixa. Desculpa. Dói aqui mais ou menos e dói em faixa, que fala aquela dor em faixa no abdômen, dói aqui e as pessoas sentem um aperto. Meu Deus. Esse é o pâncreas e ele está muito relacionado também com estruturas de vasos sanguíneos aqui, a parte de trás do abdômen. Por isso que também ele é tão delicado na hora de operar e às vezes tem uma disseminação rápida quando tem o câncer, né? E aí o grande risco de metástase, porque ele está assim muito próximo aos outros órgãos, não sei se eu fiz uma reflexão. Também. E o grande risco de metástase é porque ele é indolente. O que é um tumor indolente? Quando ele está numa fase inicial, ele dá muito pouco sintoma. Agora, quando você começou a falar, é uma doença silenciosa. Silenciosa. Porque quando ela já está lá, ele já é uma doença, mas está na fase bem inicial, ele é silencioso mesmo, não dá sintoma nenhum. E aí, quando começa a dar o primeiro sintoma, aquela dor, um pouco de alteração para a digestão dos alimentos, ou uma perda de peso, se a pessoa sem uma causa aparente, ela está perdendo peso, aí ela vai procurar, quando procurou já está maior e aí sim deu uma metástase porque ele cresceu e ele espalhou. A fadiga constante também é um sinal? É um sinal. Vai muito por conta da fraqueza, né? A fraqueza porque vai perdendo também um pouco o apetite e a pessoa vai emagrecendo. Algumas situações do câncer do pâncreas, porque ele é dividido, né? A canetinha. Tem a cabeça aqui do pâncreas, nessa parte aqui, inicial, quando tem o tumor e ele cresce aqui, e aí ele invade algumas estruturas, principalmente quando eu tirei o fígado, quando vem da estrutura de vias biliares do fígado, ele comprime e a pessoa fica amarelinha. Você viu aquela história? Sim. Que é, nossa, o olho dela está amarelo, a icterícia, que eles falam, a pele fica amarela, é porque o tumor que está fora cresceu e entupiu, e agarrou o fígado. Agarrou a via biliar e as vias biliares e a bile que sai do fígado. Tipo um canudinho. Entendi. Então tá lá o fígado, aí sai a bile, tem que passar por essa via biliar e descer lá para o intestino. Aí o câncer de pâncreas vai e morde essa via biliar e acumula a bile. E aí, existe uma preocupação, eu até falei da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, que houve um aumento ali de quase 6%, eu acho que isso é um número significativo, em pessoas com menos de 50 anos. O que explica? É o estilo de vida? E o tumor no pâncreas tem a ver com o nosso estilo de vida, hábitos? Tudo a ver, né? É o que mais explica hoje, na realidade, todos os outros cânceres, né? Se analisar dos últimos 35, 40 anos, aumentou na população menor de 50 anos, em média, 79% da incidência de cânceres em pessoas mais jovens nos últimos 30 anos. E o câncer de pâncreas entra nessa estatística pela alteração do estilo de vida. Por isso a gente sempre reforçando para fazer mais atividade física. Então, ó, sedentarismo, que é a pessoa mais parada que não faz atividade física, obesidade, e aí vem a síndrome metabólica e a diabetes, principalmente tipo 2, que deixa o pâncreas mais lento e aí tem uma inflamação crônica. Entendi. Cigarro, isso também entra no estilo de vida, né? Sim, ruim. claro. E o álcool, no caso específico do pâncreas, o álcool também está relacionado com inflamações crônicas, pancreatites crônicas, pelo excesso de álcool.
causando todo um ambiente para o pâncreas ficar inflamado, ter mais agressão nele, formar mais células cancerígenas e o sistema imunológico também abaixa por essa inflamação e não consegue limpar essa célula ruim. Então, todos esses fatores, eles estão muito relacionados com o aumento do câncer de pâncreas, principalmente em pacientes, né, que a gente encontra de idade mais nova. Porque ele é uma doença do envelhecimento. Só o fato de você estar envelhecendo, você pode ter um risco de ter um câncer de pâncreas. Mas o que explica mais em pacientes mais novos é a alteração do hábito de vida. É o estilo de vida. E eu estava lendo que a incidência entre as mulheres é maior, Rodolfo? Isso procede? Não. Pelo que eu vi, eu acho que pode ser a explicação. É porque uma alteração do hábito de vida da mulher, ela é mais sensível, por exemplo, ao álcool. Então ela tem uns mecanismos hepáticos de metabolização alcoólica. Eu acho que ela sente uma agressão ao álcool, ao cigarro, às vezes até a obesidade um pouco mais do que o homem. Entendi. Então pode ser que na proporção possa estar aumentando um pouco a incidência na mulher, mas no câncer de pâncreas eu acho que fica mais ou menos igual. Igual, né? Você falou do estilo de vida. Aí nesse estilo de vida há sempre o cuidado que nós temos que ter conosco. Ir ao médico, fazer os exames. E aí um exame, por exemplo, de imagem ajudaria nesse processo também de prevenção, de estar atento? Essa é uma boa pergunta. Porque, né? Se eu não estou dando conta ainda de fazer a minha atividade física ali 3 vezes por dia, não estou comendo um pouco melhor, tipo assim, tirar o ultraprocessado, aquela farinha branca, os alimentos muito açucarados, né? E com gorduras também, gordura animal saturada, com muito embutido, carne processada. Enfim, evitar esse tipo de alimentação, certo? Fazer atividade física e evitar o tabagismo. Se está difícil, né? A gente pode, então, eu estou no risco, então eu posso ir lá e fazer um exame para ver se eu consigo descobri-lo numa fase inicial, que aí sim é a fase onde dá para operar. E todo câncer, no começo é o tempo de diagnóstico. Descobrir ele no começo, ele tem mais chance de cura. O pâncreas é um pouquinho menor. Você vê que você acha ele na fase inicial para curar, onde opera, ele tem mais ou menos uns 50, 55% de chance de cura quando acha no começo. Só para você ter uma noção. A mortalidade dele é altíssima, alta. porque ele dissemina mais rápido. Ele também tem uma estrutura em volta da célula que chama o estroma. Tipo, parece que ele tem uma capa, uma gordurinha em volta que é mais difícil de chegar remédio, de fazer tipo uma radiação. Então a alteração genética dele também é um pouco mais agressiva, então ele é naturalmente mais resistente ao tratamento, chega menos remédio e ele dissemina rápido. Vamos dizer assim, o combo pesadelo, né? Do prognóstico ruim. Exatamente. Mas voltando àquela história, não tem, infelizmente, assim, não existe hoje um exame para você ficar fazendo com muita assertividade para descobrir numa fase inicial. Mais ou menos igual ao ovário e vários outros tipos de tumores, não tem tipo aquela que a gente fala, né, daquela prevenção primária de observar, descobrir um exame de sangue que seja, um exame de imagem para descobrir ele na fase inicial. Então, por isso que a questão é a mudança do hábito de vida para prevenir o risco do câncer aumentar. Mas fica alerta, se sentiu que perdeu peso, está ruim para digerir, a digestão doeu, comeu, está com a digestão ruim, dor abdominal, apertando principalmente lá atrás ou em faixa, aí procura o médico, vá no médico para fazer o diagnóstico. O quanto antes. O quanto antes. Eu estou conversando com o Dr. Rodolfo Gaddia, que é oncologista. A gente começou essa prosa, né, sobre o câncer de pâncreas. Daqui a pouquinho eu volto com ele, a gente vai tomar uma água, porque daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre um alerta de uma explosão de casos de câncer no mundo. E a gente vai entender mais. E além do câncer de pâncreas, a gente também tem o câncer de intestino, né, Rodolfo? Que está crescendo entre as pessoas mais jovens. Sim. Né? É a mesma história. É a mesma história. Hábito de vida. Espera aí que eu volto, tá? Não sai daí não. Quer participar dessa conversa? 99897.000 é o meu WhatsApp. Pode mandar pergunta. Até 2050, a previsão é de que teremos mais de 35 milhões de casos de câncer no mundo. É uma avalanche de pessoas afetadas por algum tipo de tumor. Aí, entre eles, estão os que a gente está discutindo hoje.
o de pâncreas e o de intestino. Eu estou ao vivo com o oncologista Rodolfo Gadia, que está trazendo para a gente essas informações tão importantes. Você que está participando, já traga suas dúvidas. Mas, Rodolfo, essa previsão, ela chegou, acho que no final de 2025. Hoje nós temos mais notícias em relação a isso. Se discute muito a questão de combate, controle, né, e informação para prevenção. Acho que é um conjunto mesmo. É um conjunto, não é? Porque tem as informações, a pessoa procura mais, e aí ela fica mais atenta, isso é importante, aí também faz mais diagnóstico. Porque ela está mais atenta com o corpo, com a saúde, procura e faz mais diagnóstico e aumenta a incidência. Tem também o envelhecimento, a população aumenta, nós já passamos de 8 bilhões de habitantes, e a expectativa de vida, felizmente, pelos avanços da ciência, aumenta em todos os locais, mesmo com os locais com mais dificuldade, a expectativa de vida aumenta. Então a gente envelhece, tem mais risco de ter doença crônica, que é do envelhecimento da idade, e o câncer entra nesse rol. Lista, né? E a questão dos hábitos de vida que a gente sempre tem que combater, mas ainda é muito ruim. Então você vê que todo esse escopo aí faz com que a incidência seja crescente. Tá? Por isso que a gente quis discutir, para que nós possamos tomar aí os cuidados, né? Deixa eu trazer aqui a Marluce, ela fez uma pergunta que a gente tinha conversado, o Rodolfo já tinha me alertado para isso, Marluce, e a turma vai entender. Ela quer saber se a tizerpatida pode agredir o pâncreas. Ela morre de medo de câncer, assim, né? Acho que todos nós temos esse medo. E a tizerpatida faz parte da caneta mágica. Mágica. Mas isso é interessante, é observar, porque agora que a gente vai também começar a observar os efeitos mais médio e longo prazo, porque o uso está exponencial. Está. Só que esses análogos, né? Esse é o GLP-1 e o GP1, esse é um que inibe dois receptores de dois hormônios sinalizadores muito importantes do sistema de saciedade, né? Isso. É um hormônio que o intestino libera, que vai lá no cérebro, que dá o comando para a gente ficar saciado, para não ter a fome, ou não ter aquela compulsão por alimentação, só que não é só isso, parece que atua em vários outros sinalizadores e trabalhando na questão hormonal. Então, eu acredito que a gente tem que sempre observar hoje o benefício de principalmente regular a síndrome metabólica, a diabetes tipo 2, que a maioria dessas moléculas, as primeiras mesmo, né, semaglutida, a outra, né, que veio em conjunto, que essa é a mais nova, que são só os inibidores de GLP-1, eles vieram basicamente para tratar uma diabetes tipo 2 mais difícil. O diabetes tipo 2 é fator de risco de câncer de pâncreas e vários outros, pela inflamação. Então você vê que é pôr na balança, parece que o peso parece que vai melhor, de tratar a síndrome metabólica, diminuir a inflamação, melhorar o peso, a diabetes e diminuir o risco de desenvolver câncer ou até recidiva de câncer, quem já teve usando essas medicações, parece que diminui o risco de câncer. Então, de recidiva, não porque atua lá no câncer em si, porque atua nessas inflamações. E organiza, regula a questão de comunicação hormonal do organismo. Inclusive, é bom fazer um alerta que é com prescrição, é o medicamento correto, indicado para o seu caso, não é? Sim. Porque senão a gente vai ver coisas que a gente está vendo o pessoal comprando mercadoria falsa. Ou você vai falar mais sobre isso. Até para tranquilizar ela, mano, então fechando aí o raciocínio, acho que no peso da balança ainda é viável. É viável. Ele causa mais benefício, que a gente está observando, do que esses riscos pontuais de dar esses problemas. Muito bem. Você falou do diabetes tipo 2, né, que é um risco, um fator de risco para o câncer de pâncreas. É a dúvida da Josi, do Nova Uberlândia. É um fator de risco? Muito bem. Então, atenção, e o diabetes tipo 2 vai muito do que você faz durante uma vida inteira, desde a sua adolescência. Está comendo errado, está sedentário, já pensa agora para não ter o pâncreas cansado lá na frente e com todos esses riscos. Então, é tudo uma questão de que a gente colhe o mau uso do nosso corpo lá atrás. Exatamente. A Maria Nascimento, ela disse que tem uma dor do lado direito. Fez ultrassom, não deu nada. O médico disse que poderia ser do intestino. Ela falou, fica entre a costela e o quadril. Será que pode? Tem que investigar, né? Mas a dor já precisa ficar atenta? Com certeza. Principalmente em câncer de pâncreas, que a gente reforçou aqui, porque o câncer já deu uma crescida tal que já está encostando em estruturas em volta. Isso. Principalmente lá na parte lá atrás, né, do nosso bonequinho lá, encostou às vezes no nervo que está passando lá atrás, ou encostou no osso da coluna e dói. Dói. Atenção, mas todo outro tipo de dor, né? Porque dor é um sinal do organismo. Eu acho que assim, é importante você ficar atento. A Ângela Maria contou que há uns 3 meses passou muito mal. Fez vários exames e apareceram 5 cistos no pâncreas.
ficou fino e parou de funcionar. Ela te pergunta o que ela deve fazer. Cisto é a mesma coisa que tumor? Não, é só para esclarecer mesmo. Cisto, quando eu no consultório, assim, fazendo uma analogia bem simples, cisto é uma bolinha, mas geralmente com líquido dentro. Então, às vezes tem uma parede fina e tem água, líquido. O câncer é uma bolinha, só que é de carne. Então, nas imagens dá para diferenciar. É uma bolinha cheia, uma bolinha que tem vascularização estranha e que invade. Então, ele é mais borrado. Esse tem que ficar atento que pode ser um câncer. O cisto é uma bolinha bonitinha na imagem, só que está lá. E às vezes cresce, mas não vai causar mal, porque muitas vezes é benigno, mas às vezes dói. Às vezes altera alguns marcadores sanguíneos que a gente faz e aí fica com medo de ser câncer, mas provavelmente às vezes é um cisto. O que ela deve fazer? Ela falou, né? Tem muitos cistos aí no pâncreas. 5? Então, aí eu acho que é acompanhar com o gastroenterologista, eu acho que é importante, até para avaliar se eles pararam mesmo, se cresce ou não, qual estrutura que está, até para tomar medicação para sintomas. Eu não acredito que tenha remédio que faça diminuir isso. Diminuir, né? Você tem que ver também a questão do peso dela, de toda essa questão. Dos hábitos saudáveis, viu, minha amiga? A Cleidivane teve um linfoma, desenvolveu uma pancreatite crônica. Tem alguma coisa a ver, Rodolfo? Não, boa pergunta. Boa pergunta. Tem linfoma, aí é um outro tipo de doença que é um tumorzinho dos vasos linfáticos, das ínguas, né, os linfonodos. Sim. Que está cheio de célula lá dentro, que uma também acumula uma mutação, ela altera, cresce de maneira desorganizada, vira um linfoma. Às vezes tem linfoma ali do pâncreas, ou dos linfonodos em volta do pâncreas, mais raro, mas isso pode acontecer. Não acredito que, sendo mais raro, eu acredito que ela não teve essa pancreatite por conta do linfoma ali do órgão. Ela pode ter tido esse linfoma, porque aí tem que ver mais específico, né? Ela pode ter feito um tratamento para esse linfoma, que às vezes inflamou o pâncreas, ou às vezes pode não ter uma relação com a outra, às vezes até o linfoma tratou, mas pode ter alguma coisa do metabolismo dela, de ter que ver como é que está a questão do colesterol, os triglicéridos estão muito altos, aquela história toda, né? A questão dos níveis de glicose, esforçando muito o pâncreas, se tem consumo de álcool aí, né? Isso é muito importante também, que se inflama o pâncreas, se tem consumo de cigarro, tabaco, tudo isso tem que pôr na balança. Então, às vezes a gente não culpa o linfoma, porque às vezes pode estar dando um tiro para culpar um e deve ter vários outros inimigos, né? Mais malvados ainda do que o linfoma. O pessoal está elogiando muito você, viu, Rodolfo? A Obrigado. turma que acompanha você, esses meus queridos, são a minha família elogiando muito você. Eu vou trazer a Tatiana. Eu combinei isso com eles. Você combinou? Então tá explicado. A gente é amigo, por isso que tem essas brincadeiras, viu, pessoal? Deixa eu trazer a Tatiana, porque até eu quero saber sobre a questão do câncer do intestino. A gente vê vários casos de pessoas de diferentes idades, né? E conheço alguma celebridade, alguma atriz, ator que desenvolveram o câncer de intestino. Ele tem a ver também com o nosso estilo de vida? Tudo a ver. A idade, né, que vê isso, né? Tanto é que a partir de 50 anos eles falam, vamos fazer a colonoscopia para investigar. Aí tem também um fator que eu não falei no pâncreas, que também pesa a herança familiar, mas isso é 10 a 20% só de que tem uma alteração genética que passa pela família, né? No pâncreas é principalmente mutação do BRCA1, BRCA2, os nomes mais técnicos, né? PALB2, ATM, são genes que passam de maneira hereditária entre os familiares que pode aumentar o risco de ter esse câncer. No câncer de intestino tem um peso um pouco maior, né? Que são síndromes familiares, mas os outros 80% ainda é a questão dos maus hábitos de vida. Então, obesidade e aí a carne saturada que eles falam, né? A carne processada com os embutidos, tudo que é bom, né? Enlatado, o bacon, o defumado, o presunto. Não precisa cortar da vida, né? Porque a gente passa aqui, né? E faz medo, mas tenta diminuir. Troca um pouco, né, essa alimentação de ser mais carnívoro e tenta trocar, substituindo um pouco por fruta, um cereal, um grão, uma carne magrinha, menos processado, com menos aditivos, né, menos sabores, vamos dizer assim, porque esse sim, ele está mais relacionado ao câncer de intestino do que até do pâncreas. Viu só? Tá vendo? Não é proibido, mas a gente tem que evitar. A gente tem que ter o equilíbrio ali, né? Vou fazer mais uma pausa dessa boa conversa com o nosso amigo oncologista, Dr. Rodolfo Gadia. Tatiana, já volto com a sua pergunta para ele, tá bom? Até já.
E sabe que tem pessoas sendo ajudadas. Deixa eu trazer a Tatiana, porque hoje a gente está falando de câncer e é importante que você tire as suas dúvidas, principalmente se você está sentindo que tem alguma coisa que não está legal. A Tatiana contou que tem o intestino muito preso. Na infância ela sofreu muito. Passou, mas agora voltou. Esse sintoma pode gerar um câncer do intestino? Quem tem o intestino preso corre um risco maior? Essa é uma pergunta bem frequente. Recorrente, às vezes, no né? consultório recorrente, até aqui mesmo, não tem relação. Mas é só sofrimento de obstipação crônica, né? É tentar atividade física, ajuda. Líquido, mais líquido, hidratar na alimentação, melhorar o estilo de alimentação e fazer algumas terapias, que isso ajuda bem, mas não está muito relacionada a ter um câncer de intestino, né? Em si, só se tiver alguma lesão crônica ou associada a alguma outra, por exemplo, ela tem obstipação ou alteração do hábito por conta de uma lesão inflamatória intestinal. Aí tem que ver que ela tem uma doença de base e essa sim pode causar. Aí a gente às vezes culpa o sintoma, mas na realidade ela tem uma outra doença que causa obstipação e que aí pode causar o câncer e não necessariamente foi a obstipação. Nair, no exame ultrassom total pélvica de abdômen sem contraste, pode ver o pâncreas? Bonitinha, Nair. Ela pode? Detalhou bem, né? Detalhou super bem. Pode, mas com contraste é sempre melhor. Porque o contraste põe justamente para simular a vascularização. Tanto é que o contraste injeta na veia. Para quê? Porque aí aquela parte vai pelo sangue e irriga, passa pelo órgão para desenhar as estruturas melhor. Os radiologistas sempre pedem, né, que com o contraste é melhor para delimitar algumas lesões mais suspeitas. Então, o exame é bom, mas para tentar descobrir numa fase mais precoce, aí sim tem que fazer, inclusive tem que fazer tipo uma tomografia com protocolo para pâncreas. Nossa. Que aí tem que fazer mais lento, cortes finos ali na região do pâncreas, ver as fases, né, de irrigação para tentar descobrir tanto que esconde, Nossa, né? Tanto que ele é doença escondido. sorrateira essa, Sorrateira. Né? A Lídia gostaria de saber se o uso indiscriminado de remédios também pode contribuir para o câncer de pâncreas. Automedicação. Boa pergunta, tanto é que a reportagem aqui que teve aqui agora mesmo, né, do uso indiscriminado de medicações, principalmente antibiótico, enfim, tem que sempre tomar cuidado, porque remédio, o próprio nome fala, né, remédio é para remediar uma situação, às vezes não é para resolver, o que resolve é a gente viver melhor, mas tudo bem. Já que desviou, o remédio vem para só ajustar a rota e depois você continua ali. Exatamente. Então, o uso indiscriminado, às vezes, é uso em excesso, sem a necessidade. E aí, uma que a gente sempre fala de selecionar bactérias ruins no intestino. Você usa uso indiscriminado de antibiótico em si. E aí tem a famosa disbiose, que tem bactérias mais patógenas, né, patogênicas no intestino, que causam mais inflamação, aí volta aquela história. Que causa um pouco mais de inflamação, solta substâncias na corrente sanguínea, que pode sim indiretamente levar a uma chance maior de câncer. O inverso acontece principalmente com a atividade física, olha só. Tem estudos que demonstrou que a pessoa que faz atividade física, o intestino dela funciona melhor. Tanto é que aí, principalmente mulheres têm intestino mais preso, mulheres que fazem mais atividade física, correm, principalmente musculação, mas principalmente aeróbico, né? Mas mexeu o corpo, ela tem menos obstipação, o intestino volta a funcionar melhor. E aí seleciona as bactérias também do bem, vamos dizer assim, bactérias benéficas, saudáveis no intestino, porque também geram uma melhor alimentação, hidrata melhor. E essas bactérias produzem o butirato, que é uma substância, que é um ácido graxo de cadeia média, que isso no estudo demonstrou, ele protege das inflamações. Gente, olha que interessante, a atividade física seleciona uma bactéria boa no intestino, que solta uma substância na corrente sanguínea que vai lá e te protege para você não ter câncer. Então é remédio, a atividade física hoje é medicação barata. Vamos fazer, viu? Deixa eu trazer, olha, a querida Carolina lá do Luizotti e também uma outra pessoa que mandou em relação aos alimentos, né? Hoje as carnes estão cheias de hormônios, disse essa pessoa. Como escolher o melhor alimento? Corantes e conservantes realmente fazem mal à saúde? Como evitar? Lendo o rótulo, né? Que boa pergunta. Meu povo é bom. Esse aí dá um programa inteiro, Dá um programa inteiro, calma que a gente vai fazer. Mas, enfim, evitar isso também não tem jeito, né? Vamos ser honestos. Então, se tem uma exposição que pode ser causar um pouco de desequilíbrio, um malefício, é sempre pôr na cabeça na regra de mais e menos. Então, se eu comi alguma coisa errada, então eu vou fazer uma coisa para me proteger.
Então, não adianta também só ter uma alimentação ruim e ir para casa e parar. Não, então faça uma melhor alimentação no outro dia, que seja. Ou faça a famosa atividade física no mínimo 3 vezes por semana, a 150 minutos por semana. Então, no mínimo 3 vezes ou 5 vezes por semana de 30 minutos, ou 50 minutos 3 vezes. Essa é uma regra, porque tem que ter um mínimo de movimento no corpo. Mas voltando à pergunta dela, a questão do hormônio ainda é muito difícil de relacionar. Agora, a questão dos conservantes, os químicos, os aditivos, atenção, porque esses químicos é o que a gente fala de uma carne que sai in natura, a carne magrinha, que saiu lá do boizinho. E aí essa carne foi muito processada. Para processar ela, tem que pôr muito corante, conservante, muda a cor, muda o gosto. Então, ela processada, ela não vai ser igual a carne que saiu in natura. Essa tem que tomar cuidado mesmo. É igual o que a gente tem que procurar alimentar mais perto da natureza. Coma um morango. Mas o morango tem um gosto bom, ele é mais saudável, esquece a questão do agrotóxico, mas ele é bom. Coma mais morango e menos sorvete de morango. Apesar que o sorvete de morango é delicioso. Mas o que acontece? Sai o morango e aí processa o morango. E põe o quê? Química, açúcar, cor, tudo, gosto e tal. E pedacinhos de morango. Do morango, do sorvete e pouquinho. E ali uma bomba química. Então essa é a analogia que eu sempre faço para todo tipo de alimento. A gente tem que procurar mais alimento, que é mais perto da natureza, e menos produto alimentício. Que é o que o ser humano modificou para vender. Para atender, né? Para vender. Inclusive amanhã a gente vai fazer uma reportagem, que você vai ver aqui no Você sobre sorvete com fruta, para você aproveitar. A fruta, a gente vai fazer, depois eu te aviso o dia, tá? Eu acho que eu estou encostando bastante o microfone hoje. Deixa eu trazer aqui também, olha só, Elias Alves tem silicose no pulmão com vários nódulos, uma cicatriz, necrose, tem risco de virar câncer? Você tem que ficar atento, porque às vezes é a questão da inflamação crônica ali, ou se lesou muito. Tem algumas exposições ocupacionais, sim, que estão relacionadas a câncer de pulmão, e principalmente a um câncer de uma membrana que reveste o pulmão, que chama pleura, né? Aí tem uma célulazinha na pleura que se dá um câncer ali, chama mesotelioma. Mas são cânceres mais raros, mas sim, eu acho que ela tem que sempre estar, ainda mais se ela tiver sintomas, né, de falta de ar, de tosse, uma fibrose pulmonar causada por essa exposição, acompanhar com um pneumologista, sim. Tá. Mas não preocupar, não fumar, né, e também tem que evitar o máximo de coisas que agridem esse pulmão. Né? A Lia já foi levada 3, 4 vezes com fortes dores nas costas, o incômodo debaixo das costelas, faz todo tipo de exame, tomografia com contraste, nada é encontrado. Ela tem cálculo na vesícula. Deve se preocupar com câncer de pâncreas e de intestino? Cálculo na vesícula tem que preocupar principalmente se essas pedrinhas, às vezes, movimento, pode estar movimentando e causando essa cólica biliar. Então, o movimento dá contrações e dá cólica é essa dor. Algumas desses cálculos podem migrar e entupir aquele canalzinho que eu falei das vias biliares e às vezes se entope ali na saída, inclusive do pâncreas, o pâncreas solta enzimas para ajudar na digestão da comida. Se está entupida, essa enzima pode voltar a inflamar o próprio pâncreas, é o que a gente chama de pancreatite aguda, causada às vezes por uma obstrução por uma coledoclitise, que é o cálculo de vias biliares. Então, mais do que a preocupação, o câncer aí vai ser uma coisa mais crônica. Então tem que preocupar muito mais por essa migração e dar uma inflamação aguda. Então tem que aí a orientação eu procuro um gastroenterologista ou um cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, para avaliar a necessidade, das vezes, tirar essas pedrinhas ou tirar a vesícula. Doutor Rodolfo, com toda essa maestria, né, trazendo para a gente mais sobre essa doença que é o câncer, que a gente precisa falar abertamente, só para reforçar para o Lucas lá de Araxá, acho que ele chegou há pouco, álcool, tabaco são fatores de risco para os 2 tipos de câncer, né, Rodolfo? Aprendeu bem, hein, mãe? Eu sou uma boa aluna, entendeu? Mas atenção, evitar, né? Cigarro, não tem essa de evitar cigarro. Tem que parar. Corta, nem tenta comece. Parar. E o álcool com moderação, beba com moderação. Beba com moderação. Querido, muito obrigada. Obrigado. Sempre bom te receber aqui. Obrigada pela leveza, por tratar de uma doença tão grave, né? Muito obrigada, viu?